Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. 200! Gente, 200 episódios de Angu de Grilo. Vocês têm noção? 200. Nossa, ela tá bem linda 200. hoje. Tudo bem, Flagal? Como é em alemão? Poliglota. 200, eu acho. 200, eu nem lembro mais, gente. Ai. E aí, Flavial, segundou? Segundou, com a voz ruim, né? Porque fim de semana em Salvador, fui pra festejar os 70 anos da minha querida amiga Letícia Mohana. Foi um festão no domingo, aí segunda-feira a pessoa tá em que estado? Esse. Basicamente esse, né, Flavial? Mas tudo bem. Minha gente, primeiro um breve agradecimento a esses 200 episódios de Angu de Grilo, essa audiência muito fiel que a gente conquistou. A galera que ouve desde o início, a galera que chegou e ficou a partir das eleições, né? A gente teve um grande boom no nosso público ali a partir do primeiro e do segundo turno das eleições. Quem está ouvindo hoje pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E muito obrigada por manter nosso episódio, nosso podcast no ar, por colaborar com a disseminação, né, de notícias verdadeiras, análises um pouco mais profundas, com um viés um pouco diferente, por estarem dispostos e dispostas a ouvir toda semana episódios que não são necessariamente animados, né? Às vezes muito tristes, provavelmente como será uma parte desse. Mas que vocês estão aqui com a gente, sofrendo junto, comemorando junto. E vamos que vamos para mais 200 episódios, será? Meu Deus. Daqui a 4 anos ainda vai existir podcast no Brasil? Faça seu agradecimento, Flávia, ao nosso público. Rapidamente, pra gente começar o nosso papo. Só gratidão. Eu acho que 4 anos atrás, quando a gente iniciou essa aventura, não imaginava que ela, né, uma produção jornalístico-afetiva, né, artesanal de mãe e filha, teria essa duração, teria essa repercussão, teria esse acolhimento, né? Eu estava no fim de semana em Salvador e encontrei várias pessoas que são angulers, que ouvem o Angu. Então, meu trabalho também ficou marcado pelo podcast, não só pela TV, não só pelo jornal, não só pela história que eu tenho digamos assim, na produção jornalística mais convencional, né? Então, eu tenho muito orgulho. E tenho orgulho como mãe também, porque foi um empreendimento proposto pela Isabela, cuidado pela Isabela, editado pela Isabela nos primeiros 2 anos. Muitos anos, é. Então, assim, também é emocionante ver a capacidade de realização, né, de criar alguma coisa do zero, né? Algumas coisas, né, na verdade, que o Angu foi o primeiro, mas não é o único. Não é o único. Então, isso dá muito orgulho, como mãe também. Te amo. Te amo, também amo. É isso, minha gente. Muito obrigada. A gente já tem nosso convidado do nosso episódio especial de 4 anos. Então, semana que vem, ao que tudo indica, a gente não estará aqui debatendo as novidades políticas, a menos que, né, alguma coisa muito fora da curva aconteça, porque a gente estará comemorando os nossos 4 anos com esse convidado muito especial, que eu ainda não quero anunciar, ou a gente já quer anunciar? Não, ainda não. Não vamos anunciar ainda, mas anunciaremos durante a semana nas nossas redes e os nossos apoiadores do grupo do Angu de Grilo saberão antes. Então, se você está no nosso grupo, você talvez já esteja até sabendo quem será nosso convidado especial de 4 anos. Se você ainda não tá, vem pro nosso Apoia-se, no apoia.se/angudegrilo ou orelo.cc/angudegrilo para ter acesso aos nossos episódios extras e também ao nosso grupo no Telegram. Bom, vamos que vamos pros temas dessa semana. A gente vai começar um primeiro bloco muito triste, em que a gente vai tratar do assassinato da mãe Bernadette, uma líder quilombola
quilombola, que foi assassinada dentro do seu quilombo, na Bahia. Uma história, assim, né? No quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filhos, na região metropolitana de Salvador. Aconteceu na noite de quinta-feira, vamos comentar isso, mas, assim, desde já uma tristeza absoluta e uma indignação muito repetitiva. Completa. Né, sobre esses casos. Depois a gente vai falar, claro, do hacker, né, que movimentou a semana passada, respostas que ele deu na CPI, as novas informações que a gente já tem nessa segunda-feira também da Polícia Federal, as novas determinações do STF na semana passada em relação a Michele e ao Bolsonaro. Então temos novidades aí, a gente parou na semana passada numa atualização da história das joias e aí já desembocamos para outro lado. E aí, no último bloco, vamos falar de novas pesquisas. Pesquisa de aprovação do governo e dos militares. O governo aumentou sua aprovação, né, mediante a população, e os militares perderam confiança da população. Então, acho que um reflexo dos últimos acontecimentos, a gente termina falando sobre isso. Então, vamos que vamos. Bom, deixa eu começar dando um panorama trágico desse assassinato trágico da mãe Bernadette. Ela era uma líder quilombola e uma Yalorixá, né, uma sacerdotisa de religião de matriz africana. Ela foi assassinada na noite de quinta-feira. O primeiro tweet que eu vi foi mais ou menos 11 e pouca da noite, no meio daquela apreensão e daquela repercussão da entrevista do hacker, todo mundo naquela expectativa de se Bolsonaro seria preso ou não na sexta-feira de manhã, e começou a aparecer essa notícia do assassinato da mãe Bernadette. Era uma mulher de 72 anos, que foi alvejada com 12 tiros, uma coisa assim, brutal. Ela estava em casa, estava dentro do seu quilombo. Com 3 netos. Com 3 netos, os homens foram até o quilombo em uma moto, desceram da moto, entraram na casa, mandaram os netos saírem da sala e irem para o quarto. Eles não tiraram o capacete e executaram a mãe Bernadette no sofá. Uma história horrorosa, já com algum começo de, desdobramentos, o que se tem de informação. Das 7 câmeras que tinham no quilombo, só 3 estavam funcionando, então isso pode atrapalhar, né, as investigações de quem eram esses homens, quem foi o mandante desse crime. Ela já estava sob ameaça por conta de disputas de terra do quilombo. Ela já tinha tido um filho assassinado há 2 anos. 19 de setembro de 2017... O filho dela, conhecido como Binho do Quilombo, Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, foi assassinado com 14 tiros. Esse crime está impune até hoje. Sim. Ela, inclusive, mãe Bernadette, teve, naquele período, e ao longo de todos esses últimos anos, na busca por justiça, teve muito próxima da mãe de Marielle Franco, muito próxima de Dona Marinette, porque meses depois do assassinato do Binho, Marielle foi assassinada. Ela já recebia ameaças há 2 meses, as ameaças já tinham se agravado nos últimos 2 meses. Ela conversou sobre isso em julho desse ano com a Rosa Weber, a presidente do Supremo, falando que ela sofria ameaça, que não podia sair de casa, que a casa estava toda cheia de câmera, porque ela estava sob proteção da Polícia Militar há pelo menos 2 anos, e essa proteção incluía monitoramento através de câmera, né, instalada no território, e rondas policiais. Tudo indica, segundo testemunhas, né, e também o que se sabe, né, das histórias, né, insuficientes, claro, que a grande questão é que ela denunciava madeireiro ilegal que faziam extração de madeira dentro do território da comunidade quilombola, né, e do território do quilombo, o que era ilegal porque era uma APA, né, Área de Proteção Ambiental. Então, a denúncia desses madeireiros fez com que ela estivesse sendo ameaçada, e ao que tudo indica, eu imagino, né, que vai se seguir, pelo menos inicialmente, por essa linha de investigação, que tenha relação o assassinato com essa disputa de território. O mais provável é, de fato, a questão fundiária, né? Mas a gente precisa ter algumas dimensões da gravidade, da ousadia
do desafio do afronta ao Estado democrático de direito. A gente que tem falado tanto em crimes contra a democracia, né, golpismo em particular, os ataques diretos às instituições, a autoridades. Nesse caso, o assassinato de Binho e de mãe, 6 anos depois, ele não pode deixar de ser encarado sob essa mesma perspectiva de crime político, de afronta à democracia e às autoridades. Justamente porque, e aí eu queria dividir em algumas camadas. Eu estive no enterro de mãe Bernadette. Eu já estava com uma viagem marcada para Salvador na sexta noite, e quando eu soube que ela seria enterrada no sábado de manhã, eu resolvi acompanhar o enterro. Tinha muita gente, foi uma das cerimônias mais tristes e mais fortes que eu já vi em termos de despedida. Muita indignação, mas muita coragem também. Para o crime de que mãe Bernadette foi vítima, muita gente muito corajosa. Vários líderes, homens e mulheres, quilombolas da Bahia, presentes, e uma demonstração também ecumênica. Ela era uma mulher de candomblé, mas ela recebeu preces, homenagens de um padre católico, de pessoas evangélicas que estavam lá, que cantaram, que rezaram. Uma cerimônia de celebração de despedida, né, de uma iá, de uma pessoa antiga no santo, mas qualquer pessoa de santo. Guarda muita beleza, né? As pessoas se vestem de branco, vão de branco. Inhansã abria o cortejo, muito sentida, dando seu grito, seu brado. Foi muito duro de assistir, tinha muito policiamento, algo até agressivo, né? Um policiamento que não a protegeu quando viva, aparece quase intimidando, né, quem foi se despedir dela. Algumas autoridades estavam no cemitério Senador Otto Alencar. Mãe Berna foi secretária de promoção da igualdade racial do município de Simões Lopes, quando Eduardo Alencar, irmão do senador, era prefeito, na década passada. O governador Jerônimo esteve no Quilombo, no velório, na manhã de sábado, mas não foi ao cemitério. Ela foi transportada em carro de bombeiros nesse cortejo. Estava lá o atual e o ex-presidente da Fundação Palmares, João Jorge, o Zulu. Foi na gestão do Zulu que houve o reconhecimento do Quilombo como território, né, remanescente. O processo no INCRA não teve ainda a efetivação, né, a titularidade. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a ministra Aniele, enviaram equipes. Havia equipes também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, vereadores, deputados estaduais, vereadores da capital, lideranças religiosas, como eu já mencionei. E uma gente muito corajosa que, ao fim da cerimônia, gritava o nome dos seus quilombos, dos seus territórios, se dizendo presente e se dizendo na luta. Tinha pessoas também do judiciário, juíza Karen Luiz, a promotora Lívia Vaz, já falamos dela aqui, das duas, a defensora Thaís Lima, que está cedida ao Ministério da Mulher, então também foi uma representação de governo federal. E eu, sinceramente, esperava que naquele momento, ali já fazia praticamente 48 horas, né, do crime, que a polícia da Bahia já tivesse uma resposta à prisão de algum suspeito, ao menos dos executores. Isso não aconteceu até agora, segunda-feira, meio da tarde. Eles têm suspeitas, né? Acho que a Isabela vai falar daqui a pouco dos suspeitos. Então essa é uma coisa, uma despedida de uma cobrança muito emocionada, firme, indignada por justiça. O assassinato de mãe foi uma afronta à democracia, porque 3 semanas antes de morrer, ela discursou denunciando toda a violência de que populações quilombolas na Bahia, e em particular o Pitanga dos Palmares, vêm sofrendo, e ameaças de toda a ordem. O discurso que ela fez, que é público, a gente pode até achar algum link, ela dava vários nomes, e não somente de fazendeiros, grileiros, gente que vende ilegalmente o território quilombola, mas estrada, que teve autorização do Estado para cruzar
as terras e que não remuneram em estradas que foram concedidas, duplicadas, sem jamais remunerar a população tradicional que ali vive. Gasoduto que passa pelo território quilombola, uma represa, uma estação de tratamento de água, sem que a água seja distribuída para a população quilombola. Ali moram aproximadamente 300 famílias. Extração ilegal de madeira. Então, é uma luta que, se não tiver uma resposta política, um engajamento do mundo político, de quem toma decisão, político e jurídico, ela obviamente vai esmagar essas populações tradicionais. A gente falou bastante aqui da situação dos quilombolas quando da divulgação do censo, né, das agendas. A única explicação para o quilombo, esse em particular, mas todos os outros, não terem sua titularidade assegurada, e não somente no governo Bolsonaro, antes disso também o processo era muito lento, é a pressão política, o poder econômico. E ela falava de royalties, de remuneração pela passagem pelo território, linhas de transmissão, torres de transmissão. Então, uma situação muito grave, que ela denunciou 3 semanas antes de ser assassinada a presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não sei vocês, mas essa mulher, depois de ter dito isso para a principal autoridade do judiciário, ter sido assassinada com 12 tiros de pistola 9mm, agora a arma que voltou a ser de uso restrito, né? Entre o peito e o rosto, ela teve que ter o rosto reconstituído, porque pela posição religiosa ela não poderia ser enterrada em caixão fechado. Então eles fizeram uma reconstituição, uma montagem com massa no rosto, para que ela pudesse ser velada e cumprindo os rituais religiosos. Você vê uma mulher de 72 anos, uma avó, sendo assassinada com essa brutalidade em razão de disputa fundiária, mas esse foi um crime de gênero, esse foi um crime de raça, esse foi um crime religioso, porque era ali também que ela cumpria suas obrigações religiosas. O lago próximo da casa, isso quem me contou foi Selma Dealdina, que é da CONAC, que disparou para a Bahia assim que soube, e tá muito ferida. O lago que ficava em frente à casa dela, onde ela foi assassinada, tinha sido abençoado, era sagrado por uma autoridade de África que visitou o terreno, que visitou o quilombo e a residência. Os netos estão traumatizados, não querem voltar na casa. A comunidade absolutamente desolada. Você via discursos de pessoas muito humildes, órfãos, porque mãe assumiu a liderança da comunidade, não somente nessa disputa por titularidade, mas ela arrumava doação para a cesta básica, ela alimentava as pessoas, dizia isso. Você pode repartir, uma jovem que fez um discurso na beira do túmulo, disse que aprendeu com aquela mulher que você pode repartir um pedaço de pão em 1000 pedaços. Então, assim, foi muito grave do ponto de vista humano, religioso, familiar, político. Eu não me lembro de nenhuma outra história de crime no Brasil, e olha que o Brasil é um dos campeões mundiais em assassinatos de defensores de direitos humanos, né? A CONAC conta 30 quilombolas assassinados nos últimos anos. Eu tenho esse número aqui. Termina o seu raciocínio que eu vou falar esse número. Então são muitos, né, quilombolas assassinados, defensores de direitos humanos assassinados. Tivemos, um ano atrás, Bruno Idom, a missionária Dorothy, o Chico Mendes, tantos. Mas a última vez que eu me lembro de um filho assassinado, vítima de um assassinato político, e de uma mãe anos depois, foi Zuzu Angel. E Zuzu Angel e Stuart Angel, se vocês não conhecem a história, procurem saber, né? Ele foi um jovem assassinado nos porões da ditadura, e ela, uma mãe que buscava justiça, que buscava encontrar o filho, que buscava o corpo, que buscava a história, ela morreu num acidente de carro, que muita gente, obviamente, não acredita em coincidência. Então, mesmo quando a gente pensa em Stuart e Zuzu, é um caso que tem uma ponta de dúvida que Binho e Mãe Berna não deixam. Foram os dois executados com mais de uma dezena de tiros
tiros no rosto, tiros dirigidos com um propósito explícito de silenciar, de aniquilar. Esse número que você tinha falado do levantamento foram 30 lideranças quilombolas assassinadas no Brasil nos últimos 10 anos. Então, não só 30 quilombolas, né, pessoas quilombolas, mas 30 lideranças que têm um cargo de relevância dentro dessas comunidades. A maior parte desses casos aconteceu, 11 desses casos aconteceu na Bahia, 8 no Maranhão e 4 no Pará. Então, a gente falou outro dia aqui, né, como a Bahia era o estado em que mais aglutinava territórios e população quilombola e também é o estado que mais permitiu, né, de certa forma, a execução, o assassinato de líderes quilombolas nos últimos 10 anos. Esse é um levantamento da CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. A Bahia que vive enfim, a gente já falou disso aqui recentemente, né, um péssimo momento na questão da segurança pública, da violência policial. A gente falou disso aqui. Já tem um suspeito, né, da morte, acho que vale falar aqui, que os primeiros levantamentos apontam para a presença de um homem que morava perto da casa, né, da mãe Bernadette, perto dessa sede, e tentava vender terrenos do quilombo. Então ele é um cara que tinha invadido, né, de certa forma, esse território, que inicialmente se apresentou como um prestador de serviços, chegou na comunidade, inicialmente se apresentando dessa forma, mas ele andava armado, mostrando essas armas. Pouco tempo depois de chegar na comunidade, começou a mostrar interesse em vender essas terras e tinha ligação com esses envolvidos na extração de madeira. Então tem uma suspeita de que haja algum tipo de parceria, enfim, entre esse invasor, né, de terras do quilombo e um policial que está por trás da exploração de madeira ilegal nesse território. Esse cara é acusado, inclusive, de ser o responsável por cortes de energia que aconteceram no quilombo antes do crime. Então, as pessoas acreditam, né, que esse corte de energia aconteceu para prejudicar o funcionamento das câmeras. Se era um território que tinha 7 câmeras, no momento do crime só 3 estavam funcionando. Então, assim, de que forma esse corte interferiu no funcionamento dessas câmeras? Será que antes do corte todas as 7 estavam funcionando? Ou já tinha tido algum problema anterior dessas câmeras? Então, a suspeita é que esse cara tenha servido de olheiro para os executores do crime. Não, que ele não teria sido executor direto, mas que seria a pessoa que estava monitorando aquela casa, a mãe Bernadette, a família, o funcionamento do quilombo e estudando o melhor, enfim, né, o momento ideal para essa execução. Enfim, uma força-tarefa imensa para descobrir o mandante, quem foram os executores, mas é o que a gente falou disso aqui na semana passada, gente, quando a gente falou de novo das crianças assassinadas. Descobrir não resolve, né? Assim, não resolve a pessoa que foi morta, não resolve essa morte, não resolve o tudo que se perde quando uma criança é assassinada, quando uma líder quilombola é assassinada, quando uma Yalorixá é assassinada. É muito pouco, né? Perto do tamanho que se perde com um assassinato brutal desse. E o quanto essa descoberta vai ou não vai proteger as famílias, né? Porque assim, e quem fica? Porque o filho foi assassinado há 6 anos atrás. Nada aconteceu na direção de resolver esse crime, de descobrir quem foram os envolvidos nesse crime, em solucionar esse crime. E aí acontece de novo. Então, assim, é um projeto de desesperança, né? E não resolve as pessoas que são diretamente afetadas, foi o que a gente falou, que é a morte em vida. É todo mundo que morre junto, que continua vivendo e que morre junto quando um crime desse acontece. É isso, os netos não querem voltar na casa. Como é que você volta na casa se você está sentado vendo televisão com a sua avó, numa quinta-feira à noite, chega um cara, manda você pro quarto, você volta e a sua avó tomou 12 tiros. Como é que você sobrevive a uma cena dessa? A você voltar para essa sala e encontrar sua avó dessa maneira? O neto Wellington, que testemunhou isso, o mais velho, filho de Binho, então ele teve o pai e a avó
assassinados do mesmo jeito. Ele falou fantástico, né? É uma brutalidade inimaginável. É inimaginável, gente. E não tem como entender isso como não sendo um crime contra a democracia. E aí é nesse sentido que é preciso que as autoridades deem respostas rápidas nos 2 eixos. Um eixo policial, a investigação policial que aponte os executores e o mandante, e quem mais tenha sido cúmplice desse empreendimento criminoso abjeto. O outro eixo é de garantir os direitos, apressar a titulação e garantir a posse de todo o território quilombola por essa comunidade. Não dá mais para deixar o processo parado na gaveta do INCRA. Há temor em relação a novas ameaças. O território, como mãe denunciou, tem território, como mãe já denunciava, tem questões com grandes grupos econômicos, mas sofre uma intensa ocupação, invasão de, inclusive, famílias de alta renda. O INCRA tem que resolver a retirada, né, e a retomada da posse, a reintegração de posse de 118 propriedades, aproximadamente. Tem uma casa com L ponto. Isso não vai acontecer. Eu nem sei se a gente já tratou disso aqui, mas uma das minhas últimas matérias antes de eu sair da TV Globo foi no 13 de maio sobre comunidades quilombolas no Rio de Janeiro, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E eu visitei o Quilombo Sacopã, conversei com o Luiz Sacopã, que é o líder do Quilombo, e ele falou que o território deles, inicialmente, que eles pleiteavam a demarcação, era muito maior do que o que, de fato, eles têm hoje e o que eles resolveram mudar, né, no mapeamento do território. Porque tem construíram um prédio, o Quilombo Sacopã fica na zona sul do Rio, né, enfim, os prédios naquela rua, uma rua alta, então muitos dos prédios têm vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, apartamentos milionários, né, tenho certeza absoluta que nenhum custa menos de 1 milhão, 1,5 milhão, não importa o tamanho que seja. Tem prédios construindo dentro da área que inicialmente o Quilombo Sacopã demarcou, né, para entrar com o seu processo de reconhecimento como comunidade quilombola. E aí, o que acontece? Se o INCRA pegar o reconhecimento da Fundação Palmares para dar a titularidade desse território, ele tem que desapropriar todas as pessoas que moram nessa região, tem que pagar para as pessoas saírem. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O Luiz começou a sofrer muitas ameaças e ele resolveu redimensionar o território do Quilombo. Então ele abriu mão, basicamente, da parte que foi invadida. Tem mais de um prédio que foi invasão dessa área do Quilombo, aqui na zona sul do Rio de Janeiro. Então o que vai acontecer? Eles vão conseguir desapropriar 118 propriedades? Uma com L ponto? Claro que não vai, entendeu? Assim, gente, eu não sei se eu sou muito sem esperança, ou estou sem esperança nesse momento. Mas o que eu imagino que dezenas de quilombos façam é isso, abre mão de brigar, porque assim, ou eu tiro esse lugar que está ocupado por 118 propriedades, que nunca vou conseguir desapropriar, vai ser um imbróglio que vai demorar 300 anos, e aí eu retiro essa parte para garantir o pedaço que sobrou, ou fica nessa briga eterna. E aí continuam esses quilombos que são reconhecidos, mas não têm a titularidade da terra, não tem a posse da terra. O Quilombo Sacopã é um. Ele é reconhecido como um quilombo pela Fundação Palmares há muitos e muitos anos e o processo está parado no INCRA há décadas. E nada nunca aconteceu. Mesmo com eles tendo retirado a área desses prédios que invadiram. Então agora realmente é só a área que eles ocupam. E nem assim eles conseguem resolver para ter a titularidade da terra. O filho do Luiz morreu de Covid durante a pandemia. Lembra que a gente falou durante a pandemia muito? Foi o neto? O neto, Hugo, morreu de Covid e o pai, o Márcio, morreu no ano passado de tristeza, né? Lembra problemas que a gente cardíacos. Falou como a Covid foi avassaladora para comunidades quilombolas, para comunidades indígenas, como essas mortes, que mesmo da pandemia, né, sendo uma doença, mas a gente sabe que no Brasil não foi só uma doença, foi um projeto genocida. O que aconteceu na pandemia no Brasil, como foi permitido que 700 mil pessoas morressem aqui, como é que você vive depois de uma morte dessa? Não vive.
Então, hoje o Luiz é o líder do Quilombo, que perdeu o neto, que perdeu o filho. Perdeu o filho e o neto. O Márcio, vocês vão lembrar, o Hugo morreu com 25 anos, nos primeiros 2 meses da pandemia, em 2020. E o Márcio morreu no ano passado, complicações cardíacas. Ele ficou conhecido como o pai que repôs as cruzes de uma manifestação da ONG Rio de Paz, que botou cruzes pelas mortes, né, na pandemia. Acho que elas pelas 100 primeiras mortes na pandemia, aqui no Rio. E veio teve um cara idoso que foi tirar. que foi arrancar Desgraçado. as cruzes. E ele foi o pai que falou, meu filho, ele estava passando, caminhando, ele falou, meu filho é uma dessas vítimas, e foi repondo a cruz. Esse homem não durou 2 anos. Então, ele depois, na CPI da Covid, ele foi a Brasília. Um dos depoimentos mais emocionantes na sessão que foi dedicada a ouvir familiares de vítimas da Covid. E pouco tempo depois disso ele morreu, né? Ele morreu no ano passado. Então é essa a realidade. E eu acho que tinha que ter, sim, uma resposta rápida, proporcional à violência que foi cometida contra essa família, contra essa mulher idosa, contra esse quilombo, contra esse território tradicional, contra o judiciário, contra o Estado brasileiro. E não só resolver a titularidade da terra, mas acabar com essa extração ilegal de madeira. Porque foi a mesma coisa que a gente falou ano passado, no início do ano, na verdade, sobre a terra indígena Yanomami, que é uma terra que é identificada, que tem a sua geografia conhecida, que tem as suas comunidades conhecidas, que é uma das maiores territórios indígenas, acho que um dos maiores do Brasil, se não o maior. E ainda assim o garimpo se instalou. Não adianta reconhecidamente um território ali e essa extração ilegal, né, de garimpo, de metal, de madeira, continuar acontecendo. Então não vai adiantar ter um papel da terra. Faz o quê com esse papel? Vai esfregar papel da titularidade da terra na cara de madeireiro? Vai pegar e rasgar. A gente não lembra disso? Qual foi as ações emergenciais naquele janeiro, imediatamente, primeira ação do governo, da urgência da posse, a partir da posse, foi imediatamente assegurar a saúde, né, dos indígenas que estavam contaminados e sem nenhum tipo de assistência por conta do garimpo, e imediatamente, conjunto a isso, começar as primeiras operações de implosão dos recursos do garimpo, de expulsão dos garimpeiros. Quem lembra que os caras foram para as pistas clandestinas esperar avião? E os garimpeiros, os donos dos garimpos, deixaram eles para lá. Imagina que eu vou mandar 20 mil reais cada voo para resgatar garimpeiro? Foram as primeiras ações. Tem que desmobilizar a rede, senão não adianta nada ter o reconhecimento da terra, ter o reconhecimento da população. Então, assim, do que vai adiantar? Só descobrir quem mandou matar, quem foi o executor, se esse cara que invadiu o pedaço da terra, se ele realmente estava de conchavo com os executores, se ele realmente deu a planta. Vai resolver isso e vai adiantar o quê? Se continuar um esquema de extração de madeira ilegal ou ao lado ou num pedaço do território e não tirar essas pessoas dali. Então, assim, é uma teia, né, que gente, é muito difícil. É isso que, sabe, é muito difícil. E não era para ser, né? Obviamente não era para chegar a nenhum... Não era. Se a gente tem uma comunidade quilombola, por que essa comunidade ainda não tem a titulação do seu território? Por que deixaram construir mais de 100 imóveis nesse território? Por que teve que ter uma instalação de uma madeireira ilegal a ponto de gerar uma ameaça 6 anos atrás e matar o filho dessa líder? Então, assim, é uma sucessão de acontecimentos que fazem todos parte desse grande projeto que a gente fala aqui toda semana no Ângulo de Grilo, que é um projeto de aniquilar os povos originários e as comunidades tradicionais, além do genocídio negro, né? Não estou nem entrando diretamente nesse ponto. Se a gente falar aqui só dos povos originários e das comunidades tradicionais, já é problema gigante, insolucionável, uma teia de problema que é muito difícil resolver. Porque chegou num estágio que você faz o quê? Você desapropria 120 imóveis? Como é que você desapropria 120 imóveis? Isso não é, sabe assim,
É inimaginável. É um tamanho, uma magnitude de uma teia de problemas. É muito difícil enxergar uma luz no fim do túnel. E uma brutalidade, sabe? Uma mãe de santo. Não dá para acreditar. É assim, é inacreditável. É uma indignação, né? A parte simbólica, religiosa e subjetiva desse assassinato. Não se mata ninguém com 12 tiros na cara. Ninguém. Mas uma Yalorixá é uma coisa assim, é de uma brutalidade, é de uma desumanidade que realmente é um dos piores crimes que esse país já produziu, assim, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem como obrigação manter essa memória viva, né? A memória de Mãe Bernadette, a luta dos quilombolas, denunciar esse abuso de poder, né? Esse desrespeito. Lembrando que comunidades quilombolas, assim como os territórios indígenas, são áreas de proteção ambiental, quer dizer, totalmente alinhados com a preservação da natureza, dos recursos naturais, das águas, da floresta, da mata, com produção sustentável e não agressiva de alimentos, ou de arte, ou de utensílios, mas você ter uma área de quilombo, quando a titularidade sai, essa comunidade é impedida de vender, tem todo um conjunto, né, de regras a serem cumpridas que asseguram esse território como um território, uma relíquia, né? E é impressionante como a gente chegou a 2023 ainda com a mesma mentalidade, né, de exploração que caracterizou a chegada dos portugueses e toda a história que dela advém, né? É isso, gente. Nesse momento, na Bahia, existem, até maio desse ano, 103 pessoas sob a assistência do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos na Bahia. Dessas 103 pessoas, 68 são indígenas. A família, foi oferecido para a família entrar no programa de proteção. Eu acho que até proteção de testemunha, né? E a família recusou. Quem é que vai acreditar nisso? Depois de 2 mortes, é patético. É tudo patético. E vamos acompanhar, né, o desdobramento desse crime horroroso que, ainda que seja solucionado, é um buraco que é impossível de ser resolvido, de ser contornado, de ser tapado, de tudo. Então, só indignação, lamentos e que os orixás protejam essa família, porque se depender da polícia, desse programa de proteção de testemunha, enfim, é isso. Vamos para o nosso próximo bloco? Vamos. Gente, vamos para a história do hacker, que todo mundo ficou numa agitação na semana passada. Vai preso? Não vai preso? E toque na sexta-feira. O que vai acontecer? Ninguém dorme. Bolsonaro preso amanhã, 6 horas da manhã, alguém do Vivendas da Barra interfona pra casa dele, bota uma sirene pra tocar. Bom, ficou aquilo, né, naquela apreensão da quinta-feira à noite. Vamos voltar aqui para nossa linha do tempo, que vocês sabem que eu gosto de uma linha do tempo. Do que aconteceu na semana passada que foi essa confusão da história, esse kikiki da história do hacker. Primeiro, na quinta-feira, o dia começou com um depoimento do hacker, do Walter Delgatti, na CPI, em que ele revelou coisas como que o Bolsonaro e a sua equipe mais próxima teria proposto a ele forjar um vídeo do que seria uma invasão, uma urna eletrônica adulterada, que você digita o 22, apareceria o 13 Lula para descredibilizar mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas. Então, isso foi uma das coisas que o hacker falou. Naquele mesmo dia, depois desse depoimento do hacker, estava a história ainda, né, do Mauro Cid falando sobre as joias. Aquilo que a gente falou no Ângulo de Grilo. Teria vendido as joias, depois um plano para recuperar as joias. E aí saiu, já na noite, na tarde, né, daquela quinta-feira, o que seria a capa da Veja, com uma exclusiva, né, em que os advogados do Mauro Cid diziam que ele iria confessar o envolvimento com a história das joias, mas não ia cair sozinho e que ia dizer que o Bolsonaro sabia
do plano de vender as joias no exterior e depois do plano de recuperar, que ele teria feito isso a mando do Bolsonaro e que o Bolsonaro teria recebido uma parte desse dinheiro da venda das joias. Então, esse foi o combo da quinta-feira de noite na vida do Bolsonaro. Começou com o hacker, terminou com a história de que o Mauro Cid iria confessar, e aí, para fechar a noite já, eu acho que no começo da madrugada, o STF, o Alexandre de Moraes, autorizou a quebra do sigilo bancário e fiscal do Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro. Ao longo do dia também a gente ainda teve a história do Wassef, do advogado. Do recibo. Que foi furo de Flávia Aol na Globo News, hein? Porque não tava nem ouvindo na hora, mas fiquei sabendo disso. Como é que foi essa história aí do recibo? Furo de Flávia Aol ao vivo. O Wassef foi alvo de uma busca e apreensão também naquela sexta-feira, a mesma sexta-feira que rolou a busca e apreensão na casa do general, pai do Mauro Cid. Foi o tema do nosso Angu da semana passada, né? Toda aquela operação e as investigações. No fim de semana, que eu cheguei a comentar isso aqui no Angu, eu estava de plantão, e o Wassef divulgou nota dizendo que nunca vendeu joia, nunca viu joia, relógio, nada, o que não era exatamente a acusação, né? A suspeita era de que ele recomprou e não de que ele vendeu. E que já tinha sido achado o recibo com o nome dele. Então, aí na segunda-feira informaram que a Polícia Federal tinha o recibo e que ele assinou o recibo de recompra, né? De compra da joia lá na joalheria lá na Pensilvânia. Aí ele ficou sem condições de desmentir que tinha comprado. Convocou uma coletiva e na entrevista coletiva, que foi na terça-feira, eu acho, à tarde, ele próprio mostrou o recibo, que estava com o nome dele, e ele pagou $49 mil em dinheiro para recomprar o Rolex. Só que no Estúdio I, no dia seguinte, na quarta, mostrando o recibo, eu identifiquei que o nome do vendedor, eu tinha lido aquele nome antes. Eu já li esse nome. Esse nome aparece numa das mensagens do Mauro Cid. E aí, no ar, tempo real, a gente estava com... Otávio estava. Chase Leonard é o nome do cara. E havia, na caixa de mensagens do Mauro Cid, um e-mail endereçado a Chase Leonard com o link do relógio na loja. Isso conectou o Wassef a Mauro Cid, porque ele disse que fez por iniciativa própria. Que ele soube que o TCU queria a joia de volta. E aí, naquela mesma noite, ele foi alvo de outra busca para apreensão dos celulares. Ele tinha 4 celulares, 2 com ele num restaurante. Exatamente. Ele estava jantando num restaurante de shopping em São Paulo. 2 com ele, mas a polícia tinha mandado e fez uma busca no carro e encontrou mais 2. Que é a grande preocupação desse momento, de que parece que as informações, fontes, diziam que ele tinha um celular só para falar com seus clientes particulares, né? Falar com o Bolsonaro. Então, a expectativa é que um desses celulares seja o celular que ele usava para falar com o Bolsonaro. Ele tentou, né, despistar a história dos celulares no carro, falou que era celular para falar com os clientes, e aí teria, né, a questão do sigilo de advogado e cliente, mas a polícia falou, sinto muito, forte abraço, levou os celulares todos. Essa investigação da polícia com os celulares do Wassef começam essa semana, eles têm 30 dias para resolver, né, para chegar com um laudo dessa inspeção do celular que começa essa semana. Então tudo indica que essa semana já vai acontecer alguma coisa. Mas essas foram as duas coisas paralelas que aconteceram na semana passada, né? Essas coisas acabaram ficando muito misturadas, mas na verdade tem a questão das joias, né, do Wassef, do Mauro Cid, dessa história da venda desses presentes, da recompra desses presentes, e se o Bolsonaro sabia ou não que isso estava acontecendo, e uma questão paralela que foi o depoimento do hacker, que aí vieram com as acusações de que ele teria estado no Ministério da Defesa, entrando pela porta dos fundos, para não ter que constar, né, no registro de visitas do Ministério da Defesa, para debater ali a história das urnas eletrônicas. Esse hacker, o Walter, disse que se reuniu 5 vezes no Ministério da Defesa com técnicos do Ministério para falar, né, dessa questão da segurança das urnas. Foi um barraco durante a CPI.
né, porque teve uma grande tensão durante a interação dele com o Moro, né, em que ele, inclusive, acusou o Moro, falou que invadiu o celular de mais de 140 parlamentares, inclusive do presidente Lula, eu não achei nada, e invadiu o seu. Você tem arquivos muito comprometedores, o senhor é um criminoso quanto mais. Foi horrível, foi constrangedor. Não, foi bizarro. E o senador Sérgio Moro, né, poderia ter ido dormir sem essa. E aí depois fizeram, né, o Walter pedir desculpas, né, decoro, aquelas coisas, e aí ele pediu escusas. Então, assim, eles sambou na cara do Moro. Foi ridículo como é que o Sérgio Moro se presta a esse papel, mas ele é uma pessoa ridícula, ele é um ser humano patético, né, que se coloca nessas situações, é uma coisa impressionante. Outras coisas que ele teria dito durante a entrevista dele na CPI foi que o ex-presidente teria prometido o perdão. Audiência, né? Depoimento. Não é indulto que chama, tá todo mundo falando em indulto, mas não é indulto, é graça. É a graça presidencial. E qual é a diferença de graça para indulto? Indulto é algo coletivo. Todo ano no Natal, o presidente tem a atribuição, o poder de indultar, ou seja, perdoar a pena de indivíduos que tenham cometido determinado tipo de crime. Então, assim, policiais que tenham sido, o Bolsonaro fez muito isso, policiais envolvidos em mortes, homicídios decorrentes de operação, até o ano tal, do ano tal ao ano tal. É esse tipo, não pode ser crime hediondo, mas ele não é personalíssimo, para usar uma palavra da moda. Entendi. E a graça não. A graça é destinada a uma pessoa, mas normalmente por questões humanitárias. Alguém que está preso há muitos anos, sei lá, vamos supor, um preso político. Alguém que está preso há muitos anos e está morrendo, e aí tem a graça para morrer em casa, com a família, uma coisa assim. Foi isso que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira. Tão logo o Supremo tenha condenado ele a 8 anos e 9 meses de prisão. E no ano passado, no início desse ano, agora deve ter uns 3 meses, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional esse decreto de graça do Bolsonaro na direção de Daniel Silveira, porque ele foi um decreto assinado para afrontar um poder, para anular a decisão de um poder com alguém com quem o presidente mantinha relação pessoal, né? E a impessoalidade é uma das bases, né, da democracia e da relação do homem público, né? Você não pode legislar em causa própria, digamos assim, nem decretar em causa própria. Então, já seria um pouco controverso isso, né? Mas o Delgatti, que é um criminoso, é um estelionatário, ele foi condenado, né, na Vaza Jato, ele é um golpista, tem gente até que nem chama ele de hacker, porque ele, na verdade, é um golpista mesmo. E ele conseguiu entrar nas trocas de mensagens do Deltan Dallagnol. Pois é, né, isso que eu queria fazer a lembrança. Quem não está ligando o nome à pessoa, né, esse Walter foi o responsável pela Vaza Jato, que foi aquele vazamento de mensagens trocadas. Enfim, muitas pessoas envolvidas, mas principalmente o Sérgio Moro e o Dallagnol, que colocou em suspeição o julgamento do Lula. Então, tudo começou lá em 2009, com a Vaza Jato, que foi aquele material, né, aquela sequência, aquela série de reportagens com esses arquivos dessas trocas de mensagens entre o Moro e o Dallagnol, que foram expostos pelo Intercept Brasil, e aquilo foi se desenrolando até o STF decidir que houve parcialidade, né, e interferência no julgamento do Moro em relação ao Lula, o que acabou com a soltura do Lula. Então, a história do hacker começa lá em 2019 e ele se reapresenta agora nesse momento, nesse pós-governo Bolsonaro. Mas se reapresenta pelas mãos de Carla Zambelli, né, como parte de um empreendimento, vou falar assim, para tirar a credibilidade do sistema eleitoral das urnas eletrônicas. Isso. E tem a história do... Ele está preso agora por conta da invasão do
CNJ, né? Que ele conseguiu entrar na rede. Aliás, alguém brincou no Angu, né? Que ele falou que a senha era muito fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Uma das senhas. Era, acho que CNJ 1, 2, 3. Tinha uma que era 1, 2, 3, 4, 5. Com Flávio Aol. Por isso que falam, né? Que ele não é hacker. Que ele só ficava testando senhas absurdas de fáceis e conseguia acessar. Com Flávio Aol, ele jamais conseguiria isso. Pois é. E o Deltan, né? Não protegia. Deixou tudo lá. Não tinha nenhuma proteção na troca de mensagens que ele fazia, e isso expôs todo mundo, né, da Lava Jato. Mas, enfim, isso ele tá preso, está condenado, ele estava com tornozeleira, e a Carla Zambelli, que é uma bolsonarista desde sempre, muito leal, né, ao Bolsonaro, resolveu dar essa ajudinha contratando esse hacker. Mas é tudo surreal, porque ela levou o hacker ao Palácio da Alvorada. Ele se reuniu por mais de 1 hora e meia com o Bolsonaro. E Bolsonaro pediu que ele... Foram vários pedidos. Aliás, a melhor sequência de perguntas foi a sequência Pastor Henrique. Deputado Pastor Henrique Vieira. Excepcional. O melhor corte da CPI foi esse. Foi muito, porque foi muito preciso. Ele perguntou, quem pediu para fraudar as urnas? E ele disse Carla Zambelli e Jair Bolsonaro. Quem pediu para você assumir a autoria de um grampo contra Moraes? Porque o Bolsonaro disse para ele que o Alexandre de Moraes ia ser grampeado, ia ter algo comprometedor, e ele ia precisar que ele assumisse esse grampo. Quem pediu, aí eles pediram, foi o Bolsonaro. Quem pediu para encenar fraude na urna no 7 de setembro? Duda Lima, que é o publicitário responsável pela campanha, e Bolsonaro. Qual era a fraude que eles queriam? Que o hacker desse um jeito de manipular uma urna eletrônica que seria requisitada, talvez, à OAB, para que você digitasse num ato público do 7 de setembro de 2022, a menos de um mês da eleição, o número do Bolsonaro e saísse a foto do Lula, para provar que tinha fraude na eleição. E aí o Walter falou... Eles iam fazer isso, essa encenação. Não tem como, pois é. Quem te encaminhou ao ministro da Defesa? Bolsonaro. Quem te ofereceu indulto? Bolsonaro. E ele teve 5 reuniões com o Ministério da Defesa, participou daquele relatório que, enfim, não encontrou nada, mas dizia que tem que observar, sabe? Aquele relatório das Forças Armadas, da tal Comissão das Forças Armadas de Avaliação, Fiscalização, Transparência das Eleições. Então Delgatti põe no centro da operação de ataque às eleições, às urnas eletrônicas, ao processo eleitoral, Jair Bolsonaro, porque foi recebido no Palácio da Alvorada. E veja, o Delgatti respondeu aos senadores, digamos assim, da base governista ou neutra, e não respondeu aos senadores bolsonaristas. Usou o direito ao silêncio. Mas o Flávio Bolsonaro não nega que ele tenha sido recebido nem pelo presidente, nem pelo Ministério da Defesa, na sessão da CPI. Faz as perguntas, a participação dele, ele diz que o Delgatti foi escolhido, contratado, digamos assim, para prestar um serviço pelo conhecimento que ele tinha para ajudar. Olha, é surreal, a expressão que ele usa. Ele disse o seguinte, que o hacker foi chamado para que demonstrasse seus conhecimentos para que o TSE fosse oficialmente instruído sobre possíveis vulnerabilidades das urnas eletrônicas. Ele não só nega o encontro, como ele confirma o encontro. Então ele não só não negou encontro, ele confirmou que teve um encontro. E de uma burrice. Inclusive com os militares. Meu Deus do céu. E como se fosse razoável você receber um criminoso condenado numa sede de governo. E tem várias imagens, né, que ele fala das lives. Vai chamar um hacker do bem para testar a vulnerabilidade. Agora, o que essa gente tem na cabeça? Porque vamos supor... Certeza da impunidade. Mas olha, mesmo assim... E certeza de que seria reeleito. Mesmo assim, o seu arqui-inimigo é solto, a grande pessoa que pode desestabilizar a sua reeleição é solto a partir da suspeição de uma denúncia. Quem foi o agente principal dessa denúncia que liberou o seu arqui-inimigo? O hacker. Aí você resolve querer inventar uma fraude eleitoral. Quem você chama? O hacker que soltou os documentos que liberaram para serem votados o seu arqui-inimigo. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Porque, assim, essas pessoas, do jeito que elas são, né?
pautadas nesse viés ideológico, eles deviam achar que esse hacker é o maior dos petistas. Eles são tão esse hacker é tão petista que invadiu o celular do Dallagnol, invadiu o celular do Sérgio Moro para causar a soltura deste criminoso que é o Lula. Deus me livre esse hacker. Não! Os caras vão lá e chamam esse maluco para tentar criar uma operação de fraude de urna eleitoral. Ainda tem a história do grampo, que o Bolsonaro, ele diz que o Bolsonaro teria mencionado um grampo no Alexandre de Moraes e pedindo para ele assumir a autoria desse grampo. Então, assim, é inacreditável como é que as pessoas pegam para serem aliadas um cara que foi o grande agente de tudo de pior que poderia ter acontecido pro bolsonarismo. Não dá para entender o que a mente dessas pessoas pensou para classificar esse cidadão como hacker do bem. Eu não sei o que essa gente pensa. Porque, assim, para além do tudo bem, a certeza da reeleição, a certeza da impunidade, a contratação deste hacker específico já não faz o menor sentido. É tipo assim, o único hacker que conhecemos no planeta, quem é? É esse, que acabou liberando o Lula. Ah, então chama esse mesmo. Gente, o que passa? Sabe aquele meme? O que se passa na cabeça dela? Eu não sei o que passa na cabeça dessa gente. Eu não consigo compreender. E aí tava lá o hacker, 1 milhão do Sérgio Moro, fazendo o Flávio Bolsonaro confessar que ele realmente tinha se encontrado, né? Ignorando, fazendo todos os bolsonaristas passarem vergonha, porque teve um que ainda se prestou ao papel de o que você almoçou? Almoçou picanha? Já assim, gente, é de uma... Meu Deus, uma vergonha alheia dessa gente. É uma gente patética num nível, não tem outra palavra. Como diria o Cleiton Nascimento em Macacos, sétima série F. Patética, é uma coisa impressionante. Enfim. Mas está complicada a situação, quer dizer, em que pese o Delgatti ser um criminoso, condenado, um estelionatário e tudo mais, ele efetivamente foi recebido. No dia seguinte, ele foi à CPI, né, na quinta, no dia seguinte a Polícia Federal tomou novo depoimento dele e o advogado disse que ele forneceu mais elementos de prova. Na medida em que ele tem efetivamente condições de provar, ele disse que recebeu, por exemplo, R$40 mil da Carla Zambelli. Tem várias coisas que ele disse que já estavam transparência bancária confirmadas e homologadas na Polícia Federal, Sim. né? Então, na medida em que ele consiga comprovar essa história, principalmente do Bolsonaro e dos militares, isso pode ser muito relevante no desenrolar, na construção daquela linha do tempo, da cadeia dos acontecimentos que dão no 8 de janeiro. Então, o Bolsonaro deve sim ficar preocupado. Houve, inclusive, um pedido para que ele seja protegido, né, pela segurança pessoal do hacker, mas ele foi muito destemido, foi muito impressionante a forma direta com que ele se expressou na CPI, porque tinha lá a Zambelli, o Bolsonaro e os militares. Sabia-se muito do que ele tinha encontrado e tramado com a Carla Zambelli, mas havia dúvidas se ele efetivamente falaria do Bolsonaro e dos militares na CPI, e ele falou sem o menor constrangimento. Deu todo o nome aos bois. Então, o Ministério da Defesa, né, o ministro Zé Múcio, está solicitando o nome dos militares que se reuniram com ele, e a participação desses militares também vai ser, obviamente, investigada, porque estavam na trama golpista, né? E na sexta-feira, a Polícia Federal, com autorização do Alexandre de Moraes, também fez uma mega operação na Polícia Militar do Distrito Federal, com prisão do alto comando da Polícia Militar por participação. E aí com provas de troca de mensagem, de incitação ao golpismo, que Lula não podia tomar posse, que o povo ia para a rua e o exército ia fazer como fez em 64. É um negócio inacreditável. Também esse inquérito e a decisão do Alexandre de Moraes, que além da prisão de alguns, de busca e apreensão, determinou também bloqueio de bens, imóveis, móveis, né, automóveis, dinheiro, aplicações e investimentos, para ressarcir a União pela participação na destruição do 8 de janeiro. Então foi um inquérito também muito sério. A CPI da Câmara do Distrito Federal, da Câmara Distrital, também está indo
estava indo até melhor, né, que a CPI da Câmara dos Deputados, CPI mista do Legislativo Nacional, mas agora realmente teve uma reviravolta importante. Então foi uma semana muito ruim para o Bolsonaro, né? Aí, junto disso, a contratação de um novo advogado, César Bittencourt, que disse, depois desdisse, enfim, mas que Mauro Cid vai teve esse que assumir, vai compensar. No Estúdio I, né, na quarta-feira. Isso já foi na sexta. Na sexta, exatamente. Ele disse que ele ia confessar, não delatar, confessar o crime de venda, né, subtração e venda das joias, com entrega de dinheiro vivo a Bolsonaro. Aparentemente, o Mauro Cid ficou muito preocupado depois que o pai dele foi envolvido, o pai dele, o general Lorena Cid, aquele que se deixou fotografar no reflexo da Caixa da Palmeira. Deus. E ele, a princípio, quer salvar a família. Lembro que a mulher dele também está envolvida no certificado falso de vacina, que é outro eixo, que ele está com as digitais lá, muitas provas, né? Ele está envolvido também na trama toda do golpismo, desde as milícias digitais. E aí talvez seja a intenção conseguir algum tipo, assumir a culpa para livrar o pai general. O advogado de Bolsonaro entrou em contato, teve uma suspeita de tentativa de intimidação, e isso aí poderia ser um argumento para uma decretação de prisão preventiva, mas eu acho bem difícil. Essa expectativa que todo mundo, Bolsonaro vai ser preso amanhã. Bolsonaro preso amanhã? Bolsonaro preso no Angu da semana que vem? Eu acho quase impossível, ao menos que haja algum tipo de indício forte de interferência ou fuga. Uma prova de interferência ou uma tentativa de fuga, que aí é o objetivo. Mas vejam, o Bolsonaro está no centro de vários eixos de investigação, mas ele não está indiciado, ele não está denunciado, ele não foi tornado réu e muito menos ele foi julgado e condenado. Porque as pessoas às vezes falam assim, mas prenderam o Lula. O Lula foi preso depois da condenação em segunda instância. É importante chamar atenção para isso. Que foi quando o Supremo mudou o entendimento, que seria trânsito em julgado, e virou segunda instância. E ele foi preso já condenado. Então não é exatamente simples, salvo se existe um episódio muito grave. O diretor da Polícia Rodoviária Federal, o ex-diretor, Silvinei Vasquez, foi preso porque muitos policiais rodoviários, agentes, prestaram depoimento à Polícia Federal e ele ainda tem uma influência sobre a corporação e poderia intimidar essas testemunhas, tentar combinar versões e tal. Tanto que no dia que ele foi preso, a Polícia Federal tomou depoimento de 47 agentes. Nossa, simultaneamente. Para não ter combinação de versão, para juntar as contradições. No caso da Polícia do Distrito Federal, também, da Polícia Militar, era um comandante, subcomandante, ex-comandante, coronel. Então, eles também poderiam agir, tinham poder para isso, para agir na destruição de provas, na intimidação de testemunha, na combinação de versões. Então, nesses casos, a prisão se fez necessária. Alguns advogados justificam dessa forma, compreendem, né? O próprio governador do Distrito Federal, quando foi afastado porque ele poderia interferir na reunião de provas e tudo mais. Depois foi reconduzido ao cargo quando o Alexandre de Moraes avaliou que ele não ameaçava mais. Alexandre de Moraes tem origem no Ministério Público, então a experiência dele também nessa questão na construção da denúncia é muito grande. E ele nunca teve pressa. Tem uma frase que ele falou, que eu botei até no Twitter, que para mim foi o drop the mic do Alexandre de Moraes na semana passada, exatamente sobre essa história de vai prender, quando, e essa pressa que estava todo mundo, em que ele disse o seguinte: eu falo o seguinte, quem fez sabe o que fez, e quem me conhece sabe que eu vou achar. Gente... Eu não lembro em que matéria que eu li isso. Olha, mas é muito inesperado, né? Que o Alexandre... que uma indicação do Temer fosse nos dar tanta alegria. Misericórdia. Foi na matéria da Veja, da confissão do Mauro Cid, que tem essa frase do Alexandre de Moraes. Então, queridas, é o famoso quem viver verá, eu viverei e eu verei. Pode demorar o tempo que demorar, eu estarei aqui para celebrar o teu sofrer, o teu penar. Bolsonaro, nos aguarde. É isso. Finalizamos essa parte, então
eu acho que, de novo, acompanhar os novos desdobramentos, o que a Polícia Federal, se vai falar alguma coisa já essa semana sobre os celulares do Assef, se já vai ter alguma informação sobre a quebra do sigilo fiscal do Bolsonaro e da Michelle. Parece que a Polícia Federal, na semana passada, a gente já tinha dito isso, né? Que não estava com pressa para colher depoimento da Michelle, porque já tinha indício suficiente para indiciá-la. Foi uma informação da semana passada. Foi uma apuração da Andréa Sadi. Então, será que, de fato, isso vai... O que vai acontecer, né? A partir também dessa... Será que um indiciamento da Michelle? Não sabemos. Então, acho que é continuar acompanhando essas duas coisas paralelas, né? Lembrando que são dois assuntos diferentes, o caso das joias e o caso do hacker, mas essas duas coisas continuam. E nós, aqui no Ângulo de Grilo, estaremos sempre atentas para trazer as atualizações. Bom, acho que é isso para esse bloco, correto? É isso. Aí, prestar atenção, porque tem um longo, né, caminho aí de... Os relatórios financeiros, né, de movimentação financeira de Michelle e de Bolsonaro. O Alexandre de Moraes quebrou o sigilo, a Polícia Federal vai se debruçar sobre isso. A CPMI também pediu convocação do ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio de Oliveira, que se encontrou com o hacker. Pode ter essa convocação também para a CPI. Então, assim, todo dia tem alguma coisa, as próprias estratégias de defesa de Mauro Cid, do general Lorena Cid, de Bolsonaro e Michelle, no caso das joias. Então, são muitos casos, são muitos... É complexo. São muitos crimes, né, que foram cometidos contra a República. Então, fica meio complicado da gente conseguir entender esta teia, mas nós vamos conseguir. Então, vamos para o nosso próximo bloco. Bom, então vamos lá, minha gente, para o nosso último bloco. Acho que aí é uma reta final, que aí eu quero entender se essas pesquisas têm relação com tudo que a gente falou no bloco anterior e com o que a gente falou na semana passada, com a repercussão desse caso das joias, com a repercussão dessa história do hacker, se já dá para dizer que tem uma influência, porque aqui a gente vai falar dos novos dados da pesquisa Genial Quest sobre a aprovação do presidente Lula, do trabalho do presidente Lula, que está fazendo neste momento, e da confiança nos militares, nas Forças Armadas. Então, esse primeiro dado que a gente vai falar aqui da aprovação do governo Lula saiu na quarta-feira passada. E nesse momento, o presidente Lula tem o seu trabalho aprovado por 60% dos eleitores. O maior nível, o maior índice desde o início dessa série, foi a quarta rodada dessa pesquisa. A primeira foi em fevereiro, depois abril, depois junho e agora agosto. Os números anteriores, vamos lá, 56, 51, 56 de novo e agora 60. Então, é o maior número de aprovação. Entre os que desaprovam, esse número começou em 28, foi para 42 em abril, depois caiu para 40 e agora está em 35. Não está no seu menor índice, mas está em queda, né? De 28 para 42, para 40, para 35. Então, entre os eleitores que desaprovam, esse dado também está caindo. Essa aprovação aí, coisas... Fala. E assim, o Não Sabe Não Respondeu, que veio de 16 lá no início do ano, em fevereiro, está em 5, mas estava em 4. 6, 4 e 5 são os últimos dados. Então, o que a gente vê é que o ganho de popularidade é mesmo de quem achava ruim e mudou de opinião. Sim. Desaprovava e mudou de opinião. Então, esse dado é interessante. Não sei se você quer complementar mais. Não, né? eu quero falar só um pouco assim, da história das aumentou regiões. Muito no Sudeste, no Sul, isso, né? Das regiões, dar uma passada nas regiões e nas religiões também. Eu acho que nas regiões vale dizer que, bom, a aprovação no Nordeste sempre foi altíssima, né? Na casa dos 70%, mas no Sudeste, no Sul e no Centro-Oeste que teve uma boa reviravolta. No Sudeste, esse número começou em fevereiro em 48% da aprovação, se igualou em abril 45-45 entre os que aprovavam e os que reprovavam, e agora
está em 55% de aprovação contra 39% que desaprovam. Então, é um número que chegou a estar igualado há 4 meses atrás e agora abriu uma diferença grande aí de mais de quase 20 pontos percentuais, entre 55 e 39. No Sul, a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa não, pior ainda. Porque lá no início do ano, em fevereiro, o Lula estava aprovado por 50% da população, 30% reprovava, e essa proporção se inverteu. Então, os que reprovaram viraram maioria em abril e junho, 51 e 49, e agora, de junho para cá, isso se inverteu de novo. Então, 59% da população do Sul está aprovando o trabalho do presidente Lula, contra 38% está reprovando. Então, é um dado que começou com mais aprovação, se inverteu para mais reprovação e agora se inverte de novo com 60% da população do Sul aprovando o governo, que é muita coisa, né? Mais do que o Sudeste, o Nordeste nesse momento 72% e o Sul com 59%. O Centro-Oeste e região Norte aconteceu também a mesma coisa. Começou 50-33%, com aprovação na maioria, né, com 50% de aprovação. Em abril, isso se inverte, 46% de aprovação contra 47% de reprovação, então eles colam, né, esses números, e aí depois distancia de novo. Nesse momento, 52% de aprovação no Centro-Oeste e Norte, contra 39% de reprovação. Então, está sendo aprovado o trabalho do presidente em todas as regiões do Brasil, com uma diferença grande. A menor diferença que a gente tem é 13 pontos percentuais, que é no Centro-Oeste e no Norte. Todas as diferenças no Sul, Sudeste e no Nordeste são maiores do que isso. Então, uma diferença muito grande, né? Uma parcela bem maior da população está aprovando o governo. Entre religiões, os católicos sempre foram a maior parte aprovando, 63% nesse momento contra 30% que reprova, e os evangélicos, que até agora a maior parte dos evangélicos reprovavam o trabalho do presidente Lula, isso se inverteu. Agora já é maioria, já são 50% dos evangélicos aprovando contra 46% reprovando. Esse número em abril chegou a 55% de reprovação contra 39% de aprovação, mais um gráfico que se inverteu completamente nos últimos meses. Então agora também a maior parcela do eleitorado evangélico está aprovando o trabalho do presidente Lula. Então assim, gata... É bem interessante isso, quer dizer, não só pelos números, pela amplitude ali da melhora de avaliação, quer dizer, envolve gênero, né? Homem e mulher, envolve religião, como a Isabela falou, região, envolve faixa etária, em todas as faixas etárias houve mudança, então uma percepção de uma consolidação do governo. E isso, a popularidade de presidente, tem muita correlação com apoio no legislativo. É isso que eu ia perguntar. Então, o que assim, isso significa no fim das contas? Lula vai ganhando tempo, né? Lula vai ganhando tempo com a reforma ministerial, de dar mais cargo ou menos cargo, fazendo essa queda de braço, e na medida em que ele aumente a sua popularidade nessa caminhada, nesse intervalo, tem mais forças políticas interessadas em estar do lado dele. Então o preço cai, né? O preço de apoiar o governo. Lembrando que a gente está praticamente há 1 ano da eleição municipal. Então é cada vez mais urgente ter algum tipo de alinhamento no governo para influenciar na agenda local, né, dos candidatos dos partidos, né, e dos candidatos na disputa das prefeituras no ano que vem. Então é uma boa notícia para o Lula, nesse momento, né, de tensão aí, do ponto de vista da necessidade de aprovação de mais projetos na agenda parlamentar. Ele está com a popularidade alta em relação ao eleitorado, porque isso é moeda de troca também, né? A gente fala na correlação de forças, né? O Arthur Lira tem tensionado bastante com a história da entrada, né, do PP, do Republicanos,
União Brasil foi resolvido, mas o PP e os republicanos ainda não estão sacramentados no governo. É pesado, até agora o Congresso a Câmara não votou de novo o projeto do arcabouço fiscal, a reforma tributária está em tramitação no Senado, então, assim, o presidente com popularidade é uma notícia boa para o Lula nessa queda de braço aí. Mas o que eu queria mais falar, na verdade, era menos sobre a popularidade propriamente, mas sobre as notícias positivas, negativas, os problemas. Quer que eu fale aqui? Quando fala espontaneamente... vai. A pesquisa espontânea, que é você perguntar e não dar opções, né, de resposta, esperar o que a pessoa vai dizer, correto, Flávia? É isso? Isso. Então, quando a população, né, os eleitores perguntados qual a notícia mais positiva que você ouviu do governo Lula, a principal resposta, a resposta, 9% dos entrevistados responderam Bolsa Família de R$600 com mais 150 para cada criança. Depois disso, com 8%, a diminuição de preços, com 4%, proteção da Amazônia e povos indígenas, 3%, e aí empatados com 3% das respostas. Relançamento do Minha Casa e Minha Vida, aumento do salário mínimo acima da inflação, ajuda a benefícios para os mais pobres, e 2% trouxe investimentos estrangeiros para o Brasil. E aí tem vários outros com 1% de outras respostas, mas esses foram os principais citados, especialmente o Bolsa Família e a redução de preços, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Ângulo de Grilo. E eu acho que a redução de preços... impacta a vida, impacta o bolso. Tem outra coisa que eu queria falar sobre a redução de preços aqui na pesquisa, de redução. A avaliação positiva mais perceptível foi a queda no preço dos alimentos, que ficou mais evidente entre junho e agosto. 36% da população disse que percebeu a queda no preço dos alimentos, uma redução no preço dos alimentos. 34% disseram que perceberam a redução no preço dos combustíveis. Então, de novo, os alimentos puxando a percepção, da qualidade de vida e da aprovação do governo, que a gente tinha falado aqui, sobre insegurança alimentar de todos os níveis, e como isso... não tenho mais vocabulário, gente? Vocês sabem, mas como isso deixa a visão de vida, de país das pessoas muito pessimista, Você ir no mercado, não conseguir comprar o que você quer, ou ficar alarmado com os preços, traz um pessimismo coletivo, em relação ao governo, que ainda que você tenha condições de compra, você compra com ódio. Que foi o que aconteceu na pandemia, que obviamente muita gente, um número gritante de pessoas em insegurança alimentar, mas até as pessoas que tinham condições de comprar um leite custando R$8, 1 quilo de peito de frango custando R$25, um café R$25, até quem tinha condições de pagar esses valores, ficava alarmado, Ficava alarmado, ficava preocupado, ficava com raiva, desaprovava as medidas do governo em relação ao preço dos alimentos, à inflação. A gente falou sobre tudo isso aqui. Então, essa história do Bolsa Família e da redução dos preços de alimentos, top 1 notícias positivas. Top 1 e 2 notícias positivas. Pois é, e espontâneas, Mas aí, uma percepção muito nítida de melhora, da economia, dos programas do governo, todo mundo sabendo do Plano Safra, de agricultura, do Desenrola, da renegociação de dívidas. A gente também falou longamente sobre o significado disso. Reforma tributária, e aí percepção de que a economia melhorou, Em abril estava 23 e chegou a 34, então é um número bastante significativo. Mas eu queria chamar a atenção, para terminar, dos principais problemas do Brasil, porque a economia começou a perder espaço, e o que tem aumentado é violência. E acho que isso é super importante, Um grande problema do Brasil hoje, 96% dizendo que o crime é violência. 87% falando que são juros altos, inclusive, Flávia. Os juros que o Banco Central começou a reduzir, Racismo. 80%. Gente, isso é super importante, Você pensar que a população brasileira começa a ter uma consciência muito objetiva em relação a problemas que são menos concretos no sentido do bolso, como é a inflação,
o desemprego, o salário. Desemprego, falta de oportunidades, aparece em quinto. Empatado com distribuição de fake news, como um dos grandes problemas, né, no Brasil de hoje. Como a gente cresceu essa consciência coletiva do perigo que é a distribuição de fake news, né, nos últimos anos. Eu também passada. O machismo e a inflação estão empatados. 74% acham que a inflação é tão problema no Brasil quanto o machismo. E todos números altíssimos, né? O racismo aparece com 80%, mas o machismo com 74%. Logo embaixo, 64%, vem a solidão e o isolamento das pessoas. Eu acho que isso está intimamente grudado com um debate de saúde mental, né, que também tomou muita força nos últimos anos, também a partir da pandemia e as consequências da pandemia para a nossa socialização, para a nossa saúde mental. Mudanças climáticas, 61%, está na frente da qualidade do ensino nas escolas. Então as pessoas estão achando que é mais tem uma mudança de agenda, né? Total. Uma mudança de agenda, é muito interessante. Eu achei muito interessante a violência urbana, né? Está aparecendo, porque foi um período, né, as últimas semanas, em que se debateu intensamente a questão da letalidade policial, episódios de violência também, feminicídio, né, os dados todos que a gente tem chamado a atenção, né, em relação à violência de gênero, violência doméstica, violência policial. E acho que quando violência é o tema que ocupa o topo das preocupações, né, dos brasileiros, o governo federal não pode se esconder, sim, se omitir. Também fiquei muito impressionada. E é sobre isso. Aí, na verdade, a gente já volta para o início dessa conversa, né? Que é um nível, uma percepção de violência que afeta a democracia. O mal-estar está instalado em relação a isso. Sim. Brasil afora, quer dizer, a gente está discutindo enfrentamento do crime organizado, letalidade policial, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, no início do ano no Rio Grande do Norte, no Amapá, nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas. É um problema do Brasil, gente. Sim. Então, o governo Lula não vai ter alternativa além de assumir o leme, né, de uma coordenação nacional de enfrentamento à violência, ao crime organizado. A gente falou aqui outro dia das alterações, né, no decreto das armas, mas isso é só uma ponta do iceberg para esse amplo debate da insegurança, do crime, da violência. Pode começar um pouco aí, mas também tem uma fiscalização, também tem o que a gente tinha dito quando a gente tratou, né, desse decreto de armas, que viria um plano de recompra dessas armas para tentar desarmar essa população. Outro dia eu estava lendo, depois nossos angulers apoiadores lá no grupo, se tiverem mais informações sobre isso, que teve uma novela, não sei se foi Mulheres Apaixonadas, que foi um dos grandes vetores para a campanha, indiretamente, para a campanha do desarmamento, quando teve lá nos idos. Meu Deus. Mulheres Apaixonadas, eu acho que é posterior. 2003. A campanha do desarmamento é 2003. Novela, peraí. Mulheres Apaixonadas, foi isso. Então é porque tem a morte daquela mãe da Salete, né? Ih, não me lembro. Mas Mulheres Apaixonadas... Isso, aqui, ó. Que é Bala Perdida. Não. Tiroteio na rua. Ah, é. O Tony Ramos, que teve um personagem que foi atingido por uma bala perdida, que estava na novela, que usava cadeira de rodas, o personagem era o Theo. Esse movimento teve uma passeata na praia de Copacabana que reuniu 40 mil pessoas e que o Tony Ramos foi desse personagem, caracterizado desse personagem. Esse movimento tinha o objetivo de pressionar a aprovação do Estatuto do Desarmamento, que teve sucesso. 2 meses depois do último capítulo da novela ir ao ar. Teve a história da violência doméstica, que era o personagem do Dan Schuba, que até hoje ninguém esquece disso. Até hoje. Né, que batia na esposa, que era interpretada pela Helena Rinaldi, com a raquete. E teve a história da aprovação do Estatuto do Idoso, que a Regiane Alves batia nos avós. Dava nos avós. Maltratava os avós. E aí foi aprovado, depois daquilo, ela chegou a participar de uma audiência no Congresso sobre o Estatuto do Idoso e aprovou ainda em 2003 o Estatuto do Idoso no Brasil. Então foi uma novela que movimentou, sei lá, profundamente também as estruturas do país,
né? Então eu vi umas pessoas comentando isso com essa história das armas, né? De como Mulheres Apaixonadas levou esse debate, gerou essa conscientização e como as novelas tinham esse papel, tiveram esse papel, né? Eu nem sei se ainda tem, mas eu acho que hoje em dia também as redes sociais já têm um espaço muito maior na vida das pessoas. Mas antigamente era basicamente as novelas, né? Esse horário nobre, essa sequência de novelas que levava esse tipo de informação. Então, como essa novela foi essencial nessas 3 frentes, salve Jorge, ninguém está me contando, eu estive com 2 mães de mulheres que foram traficadas para outros países e que desconfiaram e denunciaram o sumiço das filhas assistindo a novela Salve Jorge. A partir da novela, começaram a questionar que as interações que elas tinham com as filhas e o sumiço das filhas e que não dava notícia e que sempre falava de um jeito esquisito poderia ser tráfico internacional de pessoas. E essas mulheres foram encontradas. Então, falei disso das armas, fiz um longo caminho que não tem nada a ver com essa história, mas é só uma lembrança. Quais são as próximas novelas que a gente precisa nesse país para gerar essas novas camadas de conscientização? Agora a gente tem uma novela aí do agro acontecendo, né? Terra e Paixão. É uma novela que debate, sabe Deus como, porque eu não assisto, mas que o cerne da questão é essa história do agronegócio. Eu não sei, eu imagino que não seja de forma muito crítica, né? Mas a gente teve Vai na Fé, que foi uma novela muito aclamada pela grande proporção de atores negros, né? Em posições também de sucesso. Isso tudo... Não, e várias questões, alopécia, né? Vai na Fé, a questão da alopécia, os evangélicos, né? Que era uma família evangélica. E tinham também cultos de religião de matriz africana. De matriz africana. Então, isso tudo, gente, é extremamente importante. Parece bobeira, parece entretenimento, parece futilidade, mas não é. Tem um impacto muito maior do que a gente imagina. Vamos para o nosso último dado, que esse episódio está gigante, como todos, né? Vamos. Mas só para a gente fechar, a Quest também publicou hoje, nessa segunda-feira, 21 de agosto, quando a gente está gravando, a pesquisa sobre confiança nas Forças Armadas nos últimos 6 meses. E esse patamar de confiança caiu bastante de dezembro de 2022 para agora, agosto de 2023. Então, o último dado que a gente tinha, do fim do ano passado, 43% das pessoas tinha respondido que confiava muito nos militares e nas Forças Armadas. Esse número caiu para 33%. Então, uma queda de 10 pontos entre quem confiava muito. Quem confiava pouco aumentou de 36 para 41. Então, eventualmente, alguém que confiava muito passou a dizer que confia pouco. E não confia subiu de 18 para 23. Então, uma mudança bem grande, né, dessa imagem dos militares, né, dessa idoneidade dos militares, das Forças Armadas, que foi muito alimentada durante 4 anos, mas que caiu vertiginosamente nos últimos 6 meses. E aí tem um dado interessante, que a confiança nas instituições militares caiu vertiginosamente, principalmente entre os bolsonaristas, as pessoas que votaram, entre os eleitores do Bolsonaro. Os eleitores do Mas Lula, aí por motivos diferentes, padrão, né? O quê? Porque os eleitores do Bolsonaro perderam a confiança nas Forças Armadas porque não houve golpe. Né? Exatamente. 61% E a população, de modo geral, pelo envolvimento, né? As Forças Armadas, o Exército em particular, estão muito expostos, né? Isso. 61% dos eleitores do Bolsonaro disseram em dezembro que confiavam muito e agora só 40% diz que confia muito. O número de quem não confia, a quantidade de pessoas que falaram que textualmente não confiam nas Forças Armadas, cresceu de 7 para 20. Então, assim, impressionante. Os números em relação aos eleitores do Lula continuam basicamente os mesmos, ali na margem de erro. A maioria diz que confia pouco e os que confiam muito ou não confiam estão praticamente empatados. E a aprovação entre os que votaram branco, nulo ou que não foram votar também caiu. De 40 para 31, os que confiam muito. Então, gata, os últimos meses não foram bons para a imagem dos militares. Mais algo a acrescentar, talvez Fadão? Isso devesse servir de lição, né? Para os grupos, né, militares que aderiram ao projeto político, confundiram ou macularam as atribuições constitucionais das Forças Armadas. Então, que retornem aos quartéis,
que respeitem governos constituídos, quaisquer que sejam os governos e os matizes político-ideológicos. E acho que há uma lição também, para quem está no poder agora, governo Lula e tudo mais, sobre desmilitarização, sobre um tratamento das Forças Armadas, dos militares, a partir do protagonismo e da hierarquia civil. O comando é civil. É assim que a Constituição se dá. E é importante que a sociedade brasileira se recolha, né? Se convença, respeite essa atribuição constitucional. Não dá mais para a gente, 2023 ainda, militar envolvido com golpe, com escalada golpista, com pôr sistema eleitoral em dúvida, polícia militar participando, né? Como aconteceu no inquérito lá no Distrito Federal, ativamente da trama golpista. Não pode. Tem as suas convicções políticas, mas respeite as leis e respeite as suas atribuições profissionais constitucionais, que é de subordinação à lei e não ao contrário, não de moderação, né? Então, achei interessante a pesquisa, porque finalmente eu acho que o envolvimento cada vez mais explícito de setores militares na trajetória golpista, na trama de enriquecimento pessoal, inclusive por cargos, né? Cargos civis no governo, tudo isso vai deixando mais nítido para a população brasileira. E eles perderam, eu acho, até que menos do que poderiam ter perdido. Também acho. Para a gravidade do problema. Também acho. E na medida em que esses casos sejam cada vez mais investigados, denunciados e punidos, eu acho que isso tem um Acho que foi pouco, e achei, inclusive, que entre eleitores do Lula foi bem pouco, porque a gente está falando aqui de uma manutenção nos mesmos parâmetros, né, na margem de erro, de confio muito, confio pouco e não confio, de dezembro do ano passado até agosto desse ano. E a gente teve o 8 de janeiro no meio disso. Então, assim, não foi suficiente para abalar a confiança dos próprios eleitores do Lula em relação aos militares. A minoria diz que não confia nos militares, entre os próprios eleitores de um governo, né, de um presidente que sofreu uma tentativa de golpe. Então, esquisito, né? Então, acho que saiu até barato, sinceramente, para eles. Também concordo. Bom, minha gente, é isso. Mais um Ângulo de Grilo entregue, episódio 200. Semana que vem, oremos para o nosso especial de 4 anos com essa entrevista especialíssima ir ao ar. Se não acontecer por algum motivo, vai acontecer em algum momento. Pode não ser no tempo da cronologia da nossa comemoração, mas terá sido no tempo que precisar ser. Em algum momento, essa entrevista acontece, vai ao ar. Vamos torcer para que seja na semana que vem. O último aviso que eu quero dar é que a nossa amada e sempre citada Winnie Bueno, né, que a gente sempre fala dela aqui, se você é um Angulha, você já ouviu, a Winnie vai dar um curso online, a Jornada Feminista Negra. A primeira Jornada Feminista Negra é um curso que vai acontecer essa semana, dias 24 e 25 de agosto. Portanto, quinta e sexta-feira. Quem não puder assistir nos horários das aulas ao vivo, essas aulas vão ficar gravadas. Bom, no Instagram dela tem todos os detalhes de como é que vão ser essas aulas, de qual vai ser esse conteúdo. Bom, a Winnie é espetacular, a gente fala dela sempre. Ela é uma das nossas mestras aqui do Ângulo de Grilo. Acho que vale mega, ultra, super a pena participar. Vai ter introdução ao feminismo negro, as vanguardas do feminismo negro na América Latina, movimentos sociais e ativismo contemporâneo, desafios e perspectivas futuras, são os módulos que ela está pensando. Lembrando que tem possibilidade de bolsa integral para mulheres negras. Isso tem que ser conversado com ela lá no Instagram, tá bom? Os valores de inscrição, se eu não me engano, não sei se o primeiro lote se ainda está nesses mesmos valores, mas eu já vou falar aqui para vocês saberem. A participação no curso custa R$100 o primeiro lote, o valor integral, e R$150 um valor solidário para você, enfim, financiar a participação de pessoas que não podem pagar, mas que devem participar. Esses são os valores de primeiro lote, então vocês têm que falar com ela para ver se esse valor foi atualizado ou não. Ela está te esperando lá na DM para essa
inscrição e para tirar as dúvidas, e os links vão estar aqui no nosso descritivo do episódio. Mais algo a dizer, Flavião? Não, vamos fazer com o dinheiro do Apoia-se, 1 ou 2 matrículas solidárias. Oba, maravilha. Excelente ideia. Mais uma ação social do nosso... Vamos que vamos. Mais bolsas sendo oferecidas para o curso da UIN. Muito bom, adorei. Um beijo, Angulers. Até também, o aniversário é nosso e quem ganha presente são vocês. Ah, maravilha, que maravilha. Até semana que vem. Que delícia, cara, como diz o Medo e Delírio. Gente, olha, eu não ouço Medo e Delírio, mas eu vou ter que ouvir. Porque quando junta Aida, minha mãe e Rafael, eles só se comunicam no dialeto Medo e Delírio. Eu fico assim, sonoras do Medo é uma coisa e Delírio. Impressionante. Todo mundo que assiste esse podcast, que ouve esse podcast, fica assim, né? O povo só se comunica no dialeto Medo e Delírio. Eu vou ter que passar a ouvir, porque eu tô boiando aqui na minha família. Eu sou a única que... Eu evito ouvir podcasts sérios, tá, gente? Eu só ouço tranqueira. Não ouço nada de política, não ouço nada. Eu só ouço entretenimento. Mas eu vou ter que ouvir. Você devia ouvir o Medo e Delírio, porque é justamente por isso. Ele é de política, mas ele é muito engraçado. Eu vou ter que ouvir, mas eu vou ouvir porque eu tô boiando. Eu tô com você fome. Passar um pouco menos de raiva, como eles dizem. Porque eu não consigo entender. O povo só se comunica assim. Enfim, baixa o aplicativo e fica botando os sonzinhos. Vocês acreditam nisso? Eu vou filmar pra vocês. Aguardo. É isso, minha gente. Um bom final de semana. Até semana que vem. Boa semana. Lembrando que amanhã, né, 23, né, conhecido como amanhã também, a partir da tarde, Mercúrio retrógrado, até 15 de setembro. O que tiver de fazer, de decisões a tomar, resoluções permanentes... É hoje só. Assim, misericórdia. Tchau. Não quero mais falar nada. Beijo. Beijo, Angulers. Até a semana que vem.